Olá, pessoal. Nós somos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e somos do curso de Fisioterapia. Hoje estamos iniciando mais um seminário da matéria de Fisiologia do Exercício, que fala sobre o capítulo 4, sobre metabolismo no exercício. Nosso grupo é composto por mim, Bruna Macedo, Bruna Caristo, Everton Lima, Michele Meira e Vitor Marques. Então, ficamos com o tema Respostas metabólicas ao exercício, influência da duração e da intensidade. Aqui está um breve resumo do que iremos falar ao decorrer do seminário. Bom, vimos que o exercício de alta intensidade e curta duração usa primariamente as vias metabólicas anaeróbias para produzir o ATP. E também trata-se de quais vias bioenergéticas estão envolvidas da produção energética durante a realização de determinados exercícios. E elas são divididas em três: o exercício de alta intensidade e curta duração, como a maratona, por exemplo, envolve o uso de vias metabólicas anaeróbicas para produzir ATP. O exercício de média duração, que é acima de 10 a 20 segundos e inferior a 10 minutos, produz o ATP necessário à contração muscular, usando a combinação de vias aeróbias e anaeróbias. E o de longa duração, que tem o uso primário da produção aeróbia da ATP. Bom, aqui são alguns fatores que contribuem para o consumo excessivo de oxigênio pós-exercício, que é a ressíntese de PC no músculo, a conversão do lactato em glicose, a restauração das reservas musculares e sanguíneas de oxigênio, a temperatura corporal alta, a elevação pós-exercício da PC e respiração e os níveis altos de hormônios. Bom, e o exercício intenso e de curta duração? Eles têm a sua energia fornecida primariamente pelas vias metabólicas anaeróbias. E de acordo com a duração do exercício, a produção de ATP pode ser sistema ATP-CP ou glicólise. No geral, o sistema de ATP-CP pode suprir quase todas as necessidades de ATP para a realização de trabalho em eventos com duração de 1 a 5 segundos. O exercício intenso, de mais de 5 segundos, começa a usar a produção de ATP por glicólise. Mas é importante dizer que a transição do sistema de ATP-CP para uma maior dependência da glicólise durante o exercício não constitui uma alteração repentina, e sim uma mudança gradual de uma via para outra. A duração superior a 45 segundos usa a combinação dos três sistemas de energia, que é o sistema ATP-CP, a glicólise e o aeróbio. Mas o exercício intenso, com duração de mais ou menos 1 minuto, usa uma proporção de energia anaeróbia de 70% e aeróbia de 30%, enquanto os eventos com duração de 2 a 3 minutos empregam vias bioenergéticas anaeróbias e aeróbias, praticamente 50 a 50% da sua constituição, para suprir o ATP necessário. Bom, então, se a produção de ATP é denominada pelo sistema de ATP-CP ou pela glicólise, depende primariamente da duração da atividade. Por exemplo, a energia para correr 50 metros ou concluir uma única partida de futebol é fornecida principalmente pelo sistema ATP-CP. Já a energia necessária para concluir uma corrida de 400 metros é fornecida pelo sistema ATP-CP, glicólise e metabolismo aeróbico. Bom, pessoal, o exercício prolongado é todo e qualquer exercício com período de tempo superior a 10 minutos. E a energia fornecida primariamente vem da via metabólica aeróbia.
De acordo com o livro, o consumo de oxigênio em um estado constante ou estável, ele pode ser mantido em geral se essa intensidade for moderada e prolongada. Só que existem dois pontos importantes a se tratar sobre isso, que são duas exceções. Nos gráficos abaixo é comparado o consumo de oxigênio em ar, onde o exercício ele é realizado em condição de calor e umidade, e B, que mostra o exercício prolongado em uma taxa de trabalho relativamente alta. Como mostrado no gráfico, a gente consegue perceber que tanto A quanto B eles estão numa tendência crescente. Pode passar, Bruno. Essa tendência crescente ela ocorre porque no gráfico A temperatura corporal ela vai ficando elevada por conta do calor e da umidade, onde o exercício está sendo feito. E no gráfico B, por conta da taxa de trabalho alta. Então, é um alto esforço que está sendo feito, e isso causa a elevação dos níveis sanguíneos dos hormônios adrenalina e noradrenalina. Dessa forma, esses dois exemplos, eles tendem a aumentar a taxa metabólica. E isso provoca essa tendência crescente no consumo de oxigênio. Então, a gente consegue entender que o consumo de oxigênio em um estado constante ou estável, ele geralmente pode ser mantido no exercício prolongado de intensidade moderada, com exceção desses dois exemplos. Na condição de ambiente e umidade, mesmo com a taxa de trabalho constante, como foi mostrado no gráfico A, e o exercício contínuo em uma taxa de trabalho relativamente alta, mostrado no gráfico B. Assim, o estado estável ele não é alcançado nessas condições de exercício. Vale ressaltar que o livro ele reforça a ideia de fazer pesquisa para aprofundar mais essa questão do consumo de oxigênio em exercícios intensos. Pode passar. Bom, o exercício incremental. A capacidade máxima de transporte e utilização de oxigênio durante o exercício é considerado a forma mais válida para avaliar o condicionamento cardiovascular. Então, o exercício incremental são testes realizados para avaliar a possibilidade de cardiopatia ou para determinar o condicionamento cardiovascular do indivíduo. Esses testes podem ser feitos em esteiras ou cicloergômetro ou em braços ergômetros. E no início do teste, geralmente é feito um breve aquecimento e com aumento da taxa de trabalho a cada de 1 a 3 minutos, até que o indivíduo não consiga manter o débito de potência desejado. O aumento da taxa de trabalho é feito na esteira através do aumento da velocidade ou da inclinação, e no cicloergômetro é feito através do aumento da resistência contra o volante. Pode passar, Bruna. Em relação ao consumo de oxigênio. No gráfico, podemos ver o consumo de oxigênio feito em um teste no cicloergômetro. O consumo de oxigênio ele vai crescer conforme a taxa de trabalho aumenta, até que o consumo máximo de oxigênio seja alcançado. Quando esse consumo máximo de oxigênio é alcançado, mesmo que aumente a taxa de trabalho, o consumo de oxigênio ele não aumenta. Então, o consumo de oxigênio máximo representa um teto fisiológico da capacidade do sistema de transportar oxigênio ao músculo em contração. Quando o indivíduo ele consegue ir além do estágio do alcance do consumo máximo de oxigênio, esse consumo máximo é nivelado ou exibe um platô, como podemos ver aqui no gráfico representado pela linha pontilhada. Essa linha é pontilhada porque nem todos os indivíduos conseguem ir além do estágio em que aquele consumo máximo de oxigênio foi alcançado. Pode passar, Bruno. Tanto os fatores genéticos quanto de preparamento físico, ele pode influenciar no consumo máximo de oxigênio. E esse fator é a capacidade máxima do sistema cardiorrespiratório em distribuir o oxigênio ao músculo em contração
ou a capacidade do músculo em captar oxigênio e produzir ATP de modo aeróbio. Bom, acredita que a maioria da parte da produção de ATP no início dos testes incremental é feito de forma aeróbia. E aí os meninos vão dar continuidade em relação ao lactato. Bom, eu vou falar sobre o limiar do lactato, que é o ponto em que a concentração sanguínea do lactato total, né, aumenta repentinamente durante o teste com exercício incremental, que nada mais é a questão, né, da intensidade do exercício em que o lactato, né, começa a acumular no sangue. Na corrida, por exemplo, esse nível ele é estimado, né, de esforço ou ritmo. E quando o corredor começa, né, a ultrapassar o limiar, né, ou chega a ultrapassar, a fadiga começa a aumentar a uma velocidade cada vez maior. Pode passar. Então, a gente vê, né, a gente pode observar aí nas imagens, que de acordo, né, a elevação da intensidade do exercício, né, ela aumenta, ela é a mesma coisa, né, que acontece com os níveis sanguíneos de lactato. Ele também aumenta. E a gente vê também que, de acordo, tem esse aumento, né, dos níveis sanguíneos de lactato, começa a utilização do metabolismo anaeróbio, que, no caso, é a questão do limiar anaeróbico, né, que é a intensidade de exercício mais alta, né, que a pessoa, né, durante o exercício consegue manter por um período prolongado, né, sem que esse lactato se acumule substancialmente no sangue. E aí, na tabela, a gente consegue ver, né, as alterações de concentração sanguínea de lactato durante o exercício incremental, né, a elevação abrupta do lactato, né, que é conhecido como o limiar de lactato. Então, você vê que é de acordo, né, vai aumentando a duração do exercício, ele vai elevando os níveis. Pode passar. E aí a gente vê, né, os mecanismos que explicam a elevação súbita, né, da concentração sanguínea de lactato durante o exercício incremental. Então, os mecanismos, né, que possivelmente, né, explicam esse limiar de lactato durante o exercício incremental. Então, a gente vai ver, né, os níveis musculares de oxigênios baixos, a glicose acelerada, o recrutamento de fibras de contração rápida e a taxa de remoção de lactato diminuída. Tudo isso são mecanismos que possivelmente explicam, né, esse limiar de lactato. Pode passar. Bom, a gente vai estar falando um pouquinho agora sobre a fisiologia do exercício aplicada ao esporte. E surge um questionamento para a gente sobre se o lactato causa sensibilidade muscular. E, de fato, no meio esportivo ainda existe essa dúvida. Existe, na verdade, uma crença, né, por parte de alguns atletas e alguns treinadores, de que a produção de lactato durante o exercício é a principal causa daquela dorzinha que a gente sente, por exemplo, aquela dor que aparece de 24 a 48 horas após o exercício. Mas, de verdade, existem evidências fisiológicas que contrariam essa crença, porque existem crenças que contrariam. Existe, na verdade, evidência que contraria essa crença, porque indicam que o lactato não é a primeira causa desse tipo de dor. E para sustentar essa evidência, é necessário entender que, primeiramente, embora a produção de lactato ocorra no músculo esquelético ativo durante o exercício de alta intensidade, a remoção de lactato ela vai acontecer, ela vai, por exemplo, ela vai no músculo esquelético, ela vai diminuir, voltando ao seu repouso após 60 minutos, tanto no músculo quanto no sangue. E a produção de lactato durante uma série de exercícios, ela não tem como ser a causa do aparecimento dessas dores por conta disso. E outro argumento que é muito defendido é que a produção de lactato, se ela causasse a dor muscular, os atletas de alta potência, eles sentiriam dor após cada treinamento. E de verdade não é isso que acontece. Porque se acontecesse isso,
os atletas de alta potência eles não seriam tão bem condicionados. E por eles serem bem condicionados, raramente eles sentem essas dores musculares. E de fato, mais outra evidência que vem crescendo a respeito do que pode causar essa dor, dessa dor tardia, é que as dores podem vir de lesões microscópicas nas fibras musculares que resultam em uma cascata lenta de eventos biomecânicos que levam ao desenvolvimento de inflamação e edema nos músculos lesionados. E com isso vai acontecer essa dor tardia. Essa dor vai se desenvolver por ser essas lesões microscópicas acontecerem de forma lenta. Essas dores só vão acontecer entre 24 e 48 horas depois do exercício. Pode passar aí. E vamos falar um pouco sobre o uso prático também do limiar de lactato. Bom, no uso prático do limiar de lactato, é possível a gente ter a previsão do desempenho esportivo e também fazer um planejamento de programas de treinamento destinados a atletas de resistência. Vários estudos vão comprovar e vão demonstrar que o limiar de lactato combinado com outras mensurações fisiológicas, como é o caso do VO2 máximo, que é o consumo máximo de oxigênio, é útil para prever o sucesso dos maratonistas, e o limiar de lactato poderia também servir como um guia para os treinadores e atletas para eles planejarem o nível de intensidade necessário para otimizar os resultados do treinamento, como, por exemplo, escolher uma frequência cardíaca de treinamento com base no limiar de lactato. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido todas essas questões. A gente tem as referências aí, que nós podemos aprofundar no livro de Fisiologia do Exercício, a teoria e a aplicação do condicionamento e ao desempenho, no capítulo edição 8º, né? Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.